Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Tem a palavra do demônio. O conde morrerá na noite de núpcias. Pois bem, eu concordo em assinar o documento. Sim, eu lhe darei minha alma. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Morte no Camarim. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Sim, eu lhe darei minha alma em troca do amor do Conde Mantovani. Não faça isso! Não faça isso! Aqui está o nosso contrato. Assine-o! A tinta será seu próprio sangue. Pronto. É só isso? Viu como foi fácil? À meia-noite do dia 13 de agosto de 1913, eu virei buscar sua alma. Estamos em 1863. Você terá, portanto, 50 anos para viver de remorsos. Oh, não! O que foi que eu fiz? Eu não pensei nos remorsos. Eu não pensei nos remorsos. Gostei do final do ato, José. Gostei de soberba. O que foi que eu fiz? Eu não pensei nos remorsos. Obrigada, Nino. Você também esteve ótimo no papel de anjo da guarda. E o que dizem de mim, hein? Sou ou não sou um perfeito demônio? Pena que esses autores do século passado não tivessem muitos recursos. Parece que o público gostou do primeiro ato. Vamos ver qual será a reação no segundo, né? Hernani, o que você está fazendo aí? É que eu só entro de novo no final do segundo ato. Seu Pedro, eu vou pro meu camarim, viu? Sua mulher esteve no escritório agora mesmo, quer falar com você. E eu já tô farto de Matilde, seus ciúmes. Olha, eu vou pro camarim, sabe? O contra-regra, o seu Geraldo depois me chamará quando se aproximar a minha deixa. Estou falando nisso. Onde está o contra-regra? Paulinho! Paulinho! Hernani, eu estava à sua procura. Quem é aquela mulher? Que mulher? É uma beleza. Durante toda a sua cena com Gisela, você não tirava os olhos de uma sirigaita da plateia. Fala baixo. Não fala baixo coisa nenhuma. Eu sou sua esposa. É todo dia a mesma história. Sim, é todo dia a mesma história. Todo dia eu já estou farto. Ora, deixe-me em paz. O que foi, Matilde? Outra discussão? Depois de 30 anos de trabalho em teatro, eu ainda tenho que
que me sujeitar a isto. Fazer contas nas peças e dar o dinheiro a esse sem vergonha. Não é tanto assim, Matilde. Seu marido não é tão mau como parece. Às vezes tem mau gênio, mas ele Olha, não você é. não pode defendê-lo, Nino. Não se lembra de ontem, no ensaio geral? Ele o ofendeu. Eu já esqueci o incidente. Daqui a pouco eu vou ao camarim dele fazer as pazes. Cada um de nós tinha um pouco de razão, né? Apesar dessa roupa de anjo da guarda, você não me convence. Você só é um anjo da guarda no palco. Não venha me dizer que meu marido tem razão. Hernani nunca tem razão. Ele quer se separar de você, não é? Sim, é verdade. Mas, apesar de tudo, eu não poderia viver sem ele. Se Hernani me abandonar, eu sou capaz de cometer uma loucura. Todo santo dia você e seu marido têm um atrito, Matilde. Por que não resolvem logo a situação? Ele quer me deixar, seu Pedro. Mas eu não permitirei. Ainda há pouco eu estava dizendo ao Nino. Olha, o Nino acabou de entrar no camarim dele. Será que vão discutir outra vez? Não, ele me disse que ia fazer as pazes com Hernani. Já começou o segundo ato? Neste momento. Roberto e Gisela estão sozinhos em cena. Eu tenho que entrar daqui a pouco. É falando que os homens se entendem. Escute. Eles não estão discutindo dentro do camarim? Você não tinha razões para gritar comigo. Não fique zangado, Nino. Eu sou assim mesmo. Então vamos fazer as pazes? Está bem. Não se fala mais nisso. Obrigado, Hernani. Não se fala mais nisso. Faça favor de fechar a porta, viu? Até logo. Fez as pazes com ele, menino? Sim, seu Pedro. Somos amigos outra vez. Ainda não entrou em cena, Matilde? Estou à espera da saída de Roberto e Gisela. Eu só entro quando a cena ficar vazia. Pronto, seu Pedro? Eu já consertei o telão que tinha se rasgado. Olha, eu estive lá em cima na varanda até agora. Alguém viu meu martelo? Não, eu não vi. Você está sempre perdendo coisas. Por que será que Hernani ainda não saiu do camarim? Eu vou até lá falar com ele. Olha, não aconselho. Hernani precisa me dar uma explicação. Isso não pode ficar assim. A porta não está fechada a chave. Eu falo com ele. Oh, meu Deus! Ele está caído no chão! Sangue! Sangue por toda parte! Não toque em coisa alguma. Seu marido tem a cabeça arrebentada. O que aconteceu? Nossa! Hernani! Ai, Hernani! Está morto. Seu Pedro. Veja, Matinho. Ali no chão, perto do cadáver. Acabamos de encontrar o seu martelo. Por favor, faz silêncio. Silêncio que vem o ilustríssimo inspetor Santo. Quem é o empresário Pedro Bernardes? Sou eu. Acompanhe-me até o local do crime. Os outros devem permanecer aqui nos bastidores até segunda ordem. Minoro ficará aqui. Pode deixar, Luiz amigo, pode deixar, eu tomo conta. Já dei ordem para que o público saia do teatro. O assassino não podia ser nenhuma das pessoas que estavam na plateia. A porta entre a plateia e a caixa estava fechada e tem um porteiro. Quem matou o homem deve estar aqui, entre os artistas e o resto do pessoal. O médico não veio com os senhores? Virá daqui a pouco. Enquanto isso, quero dar uma olhadela no local do crime. Venha comigo, senhor Pedro. Não permiti que mexesse em coisa alguma. Pobre Hernani, hein?
Ao que parece, foi agredido com esse martelo ensanguentado. Esse martelo, inspetor, pertence ao maquinista. Sim, sim. A arma do crime foi o martelo. E o criminoso manejou de lado, tornando o ferimento na cabeça ainda mais extenso. Repare que o crânio da vítima foi completamente aberto pelo golpe. Um golpe dado com uma força tremenda. O sangue espirrou longe. A pancada atingiu a vítima pelas costas quando procurava se levantar da cadeira. Provavelmente, a vítima chegou a ver o agressor pelo espelho. E, ao tentar se defender, caiu ao lado da cadeira para não mais se levantar. Por que olha para o teto, inspetor? Vejo que os camarins são abertos na parte de cima. Sim, mas as paredes têm quase 3 metros de altura. Dificilmente alguém poderia pular de um camarim para o outro. Quem é a vítima? Hernani trabalhava em minha companhia há muito tempo, ele e a esposa. Eu não imagino quem teria feito isso, nem como. Inimigos? Bem, era um homem nervoso e às vezes criava casos. Mas ninguém o odiava a ponto de querer matá-lo. O que foi? Estava observando um pequeno detalhe. O senhor diz que depois do encontro do corpo, ninguém tocou em coisa alguma. Não, ninguém. O bolso interno do paletó da vítima tem um forro virado do avesso. Parece que alguém lhe retirou qualquer coisa precipitadamente. Sim, sim. Há uma pequenina mancha de sangue no forro. Só podia ter sido um assassino, né? Nesse caso, deve-se ter manchado de sangue. Não podia ter evitado isso depois desta sangueira. Fale-me de sua companhia e da peça que estão levando à cena. Olha, somos todos amigos e sempre nos demos bem. O criminoso não pode ser nenhum de nós. O criminoso só pode ser um dos senhores. Mas antes de mais nada, temos que ouvir as histórias de todos para situar a hora do crime e a presença do culpado. Como se chama a peça que estão encenando e qual era o papel da vítima? É uma comédia italiana do século passado, de autoria de Giacomo Altini. Seu título é Morte no Camarim. Hernani fazia o papel do conde Mandovani, um fidalgo rico com quem Titina desejava se casar. O papel de Titina é interpretado pela ingênua da companhia, Gisela. O galã Roberto Raul, que faz o papel do diabo, quer ajudá-la a conquistar o conde e acaba se apaixonando por ela. E no fim da peça, Titina lhe arranca os chifres e transforma-o num pacífico chefe de família. A vítima não entrava no segundo ato? Só quase no final. Mas quando ocorreu o crime, Hernani... Quando ocorreu o crime? Eu não sei. Ao acabar o primeiro ato, Hernani meteu-se aqui no camarim. Mas espere, é verdade. Nino esteve conversando com ele 5 minutos antes de encontrarmos o corpo. E quem é Nino? O galã cômico da companhia. Faz na peça o papel de anjo da guarda de Gisela. Quem estava em cena quando o senhor encontrou o corpo? Roberto e Gisela. Estavam em cena desde o princípio do segundo ato. Aliás, eram os únicos que se encontravam no palco. O senhor disse antes de encontrarmos o corpo. Quem estava em sua companhia? Matilde, a esposa de Hernani. E o meu maquinista, Matinhos. Fomos nós 3 que encontramos Hernani nesse estado. Então eu chamei a polícia. A esposa da vítima? Perfeitamente, senhor Pedro. Faça entrar. Quero interrogá-la. Ele tinha brigado comigo, inspetor. E se trancou no camarim. Tinha brigado com a senhora? Por quê? Sempre a mesma coisa. Meus ciúmes. Volta e meia estávamos discutindo. Hernani nunca me dava satisfações de seus atos. É verdade que ele ameaçava separar-se da senhora? Ora, ele sempre dizia isso. Eu duvido que encontrasse outra mulher como eu. Ainda mais com a sua mania de jogar em corridas de cavalo. Ah, o morto jogava. Perdia todo o ordenado. Sempre, sempre. E era eu quem fazia face às despesas. Eu gostava muito dele, inspetor. Muito. Não faz ideia de quem o teria assassinado? Não sei, não, senhor. Hernani era genioso e brigava com todo mundo.
Eu não sei mesmo. Nino foi ofendido por ele ontem, mas hoje, pouco antes disso acontecer, os dois fizeram as pazes. Nino? Sim, o galã. O cômico, né? Eu vou falar com ele. O senhor já revistou o corpo? Sim, mas não encontrei nada estranho. Por quê? Por nada. Realmente não havia nada estranho para encontrar. Eu faço nesta peça o papel de anjo da guarda. Por isso não repare nesses trajes ridículos. Eu não estou reparando nos seus trajes. Estava apenas verificando se não havia manchas de poeira na sua camisola. Poeira? É. Não. Quando ando, eu levanto a barra da camisola. Como sabe, seu colega Hernani foi assassinado esta noite, durante o espetáculo. Assim me disseram, mas eu custo acreditar. Eu não sabia que Hernani tinha inimigos tão perigosos. Por que supõe que tenha sido vingança? Poderia ter sido outra coisa? Poderia ter sido latrocínio. Um dos bolsos do paletó da vítima estava virado do avesso, como se o assassino tivesse lhe roubado alguma coisa de valor. Pode ser, mas não acredito muito. Hernani era um pronto. Mas no caso de uma vingança... Eu não conheço ninguém que fosse capaz de matá-lo. Desde que o Sr. Pedro formou esta companhia, que nós nos entendemos como se fôssemos irmãos tranquilos e felizes. Irmãos tranquilos e felizes? Sim. Mas, segundo me disseram, você tinha motivos para se vingar do seu colega. Sim, realmente, ontem, durante o ensaio, eu tive um atrito com o Hernani. Ele me disse algumas coisas pesadas. No primeiro momento eu fiquei furioso, mas depois eu perdoei-lhe a falta de urbanidade. Tanto assim é que hoje, pouco antes do crime, eu estive aqui no camarim dele e fizemos as pazes. Tem testemunhas? O nosso empresário, o Sr. Pedro, ouviu-me conversar amigavelmente com o Hernani. Aliás, eu creio que Matilde também ouviu. Que horas eram quando você conversou com a vítima neste camarim? Deixe-me pensar. O primeiro ato terminou às 10h40. O segundo ato começou às 10h50. Bem, eram 10h50, inspetor. Onde estava sentado o Sr. Hernani? Naquela cadeira em frente ao espelho. Bom, se ele estava sentado na cadeira, tinha as costas voltadas para a porta, não é exato? Exato. Eu estava de costas para a porta. Eu lembro-me disso porque o espelho fica em frente da porta e eu vi primeiro pelo espelho. Trocamos algumas palavras, dando por terminado o incidente de ontem, eu tornei a sair. Deixando-o vivo, é claro. Eu não poderia matá-lo enquanto falava com ele, ele me respondia. Eu não demorei nem um minuto no camarim. E na saída encontrou-se com o empresário e a esposa da vítima? O Sr. Pedro estava na porta do escritório em companhia de Matilde. Aliás, o nosso empresário passa metade das noites na porta do escritório. Eu creio que é uma maneira que ele descobriu de controlar o movimento dos camarins. Sim. Já notei que o escritório fica em frente ao corredor. E que este camarim, onde foi assassinado o Sr. Hernani, é o primeiro do corredor. Pois é. Aqui ao lado fica o camarim da esposa dele, Matilde. Ali em frente é o meu camarim. Os outros ficam mais afastados. O de Roberto Raul é o penúltimo do corredor à direita. E o de Gisela é o último. Muito obrigado, Nino. Agora eu vou conversar com a ingênua e o galã. Gisela? Sim. Este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. O senhor Pedro já nos apresentou. Muito prazer, inspetor. Prazer. Mas eu não sei de nada, não, viu? Eu imagino que não saiba, minha filha. Pelo que me disseram, você e Roberto estavam em cena quando o crime foi cometido. Eu e Gisela já estávamos em cena quando se abriu a cortina para o segundo ato. Às 10h50, não é isso? Não reparei na hora não, inspetor, mas eu sei que Nino falou com o velho Hernani depois de iniciado o segundo ato. Gisela e eu não saímos do palco, senão quando o empresário veio à boca de cena para prevenir o público de que o espetáculo teria que ser interrompido. Bem, nós não saímos de cena o tempo todo. Somos os únicos que têm um álibi testemunhado por mais de 1000 espectadores. Você é a noiva ou a esposa de Roberto? Somos apenas colegas. O Roberto está noivo realmente, mas de outra moça. Minha noiva não pertence à companhia, inspetor. E não tem nada a ver com isto. Quanto às minhas relações com a Gisela, são de simples camaradagem. Você era amigo íntimo do morto? Bastante. Nascemos no sul, em Curitiba. Foi Hernani quem me encaminhou na carreira teatral.
sempre fomos grandes amigos. E apesar de seu gênio violento, jamais tivemos um atrito. Diversas vezes eu lhe emprestei dinheiro para que ele perdesse no jogo. Hernani era um viciado nas corridas de cavalo. Gisela também é de Curitiba? Ah, não, senhor. Eu sou aqui mesmo do Rio. Aliás, eu me dava muito bem com o velho Hernani. Ele sempre foi muito gentil comigo, inspetor. Por isso eu lamento sinceramente o que Nesta aconteceu. peça, a senhorita também faz o papel de anjo, não? Ah, refere-se às minhas roupas? Oh, não, senhor. O único anjo da comédia é o Nino. Eu faço o papel de Titina, uma jovem napolitana. Titina. Uhum. O corpo do Sr. Hernani foi encontrado 10 minutos depois de iniciado o segundo ato. Durante estes 10 minutos, nem você nem Roberto saíram de cena? Ah, não, senhor. O nosso diálogo no princípio do segundo ato leva sempre 15 minutos. Depois, então, é que entra em cena a irmã do conde. A irmã do conde? É. É o personagem interpretado por Matilde, a esposa de Hernani. Matilde devia entrar em cena 5 minutos depois da hora em que o corpo foi descoberto. Ora, se Nino conversou com a vítima no início do segundo ato e o corpo foi encontrado 5 minutos depois, nem você nem Gisela podem estar envolvidos no crime. Nem a mulher, nem o diabo tem nada a ver com a morte do homem. Inspetor, Diga, minha filha. bem, o senhor já interrogou o maquinista da companhia? É ele quem dirige as montagens e as mutações de cena. Disseram-me que a arma do crime lhe pertence. Eu deixei propositadamente para o fim. Não acredito que tivesse motivos para matar a vítima. E mesmo que tivesse, não iria usar o seu próprio instrumento de trabalho. Mas que ele tinha motivos para odiar Hernani, isso tinha. Tinha sim. Matilde já foi sua companheira. É verdade, sim, inspetor. Antes de se casar com Hernani, Matilde vivia na companhia do maquinista. É claro. Matilde era companheira de Matinhos quando veio trabalhar com o Sr. Pedro. Aqui conheceu Hernani e se apaixonou por ele. Casaram-se no ano seguinte. E o maquinista não fez nada? Andou fazendo ameaças, mas com o tempo desistiu de reconquistar a companheira. Desde aí, nunca mais falou com ela nem com Hernani. Trabalhavam juntos, mas não se falavam. Pelo que vejo, nem todos nesta companhia viviam como irmãos, tranquilos e felizes. Mas qual deles teria assassinado o colega? Eu ainda não sei. Será que algum de vocês já tem alguma pista? O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Morte no Camarim. Mesmo que eu quisesse, não poderia negar, não. Aquele martelo me pertence. E onde estava o martelo? Se outra pessoa se utilizou dele para matar o Sr. Hernani... Bom, quando acabou o primeiro ato e eu comecei a testar os cenários, eu reparei que havia um telão rasgado. Aí eu larguei o martelo e algumas taxas sobre um trainel e subi para as varandas, levando um carretel de linha, uma agulha e alfinetes. Pendurado na ponte entre as duas varandas, eu comecei a consertar o telão. Que horas eram? Que horas? Bom, foi pouco antes de começar o segundo ato. Mas eu levei mais de 10 minutos a costurar o telão e terminei o serviço pouco antes da hora em que foi encontrado o corpo. Então, ao descer em busca do martelo, juntei-me ao Sr. Pedro e a Matilde, e fomos nós três que encontramos o cadáver daquele velho sem vergonha. Escute uma coisa, Matinhos. Lá de cima do urdimento, não se vê o interior dos camarins? Se vê? Reparei que todos os camarins são abertos pela parte de cima. É, tem razão. Eu poderia, talvez, não é, ter assistido ao crime se olhasse para baixo. Disseram-me que você era inimigo da vítima. Ah, bom, isso foi há 10 anos atrás. Talvez tivesse razões para matá-lo, mas o tempo foi se passando e a minha raiva esfriou. Olha, hoje em dia eu nem ligava mais para ele. O senhor soube, né? O Hernani me passou para trás.
casou-se legalmente com Matilde e os dois viviam mais ou menos bem. Só não viviam 100% por quê? Porque Matilde é muito ciumenta. E já no meu tempo era de amargar. Então, inspetor, conseguiu descobrir alguma coisa? Quase nada, Sr. Pedro. Por enquanto, consegui estabelecer apenas a hora do crime. Bom, já é alguma coisa. Na sua opinião, a que horas foi? O assassino teve 5 minutos para matar a vítima e sair do camarim sem ser visto. Se Nino falou com o Sr. Hernani às 10 horas e 55... Mas há uma coisa que não combina. O quê? É estranho que eu não tivesse visto ninguém entrar no camarim nesses 5 minutos. Eu não saí da porta do escritório. E não vi ninguém passar pelo corredor. Tem certeza? Absoluta. Depois que Nino saiu do camarim de Hernani, permaneci no escritório com a porta aberta e não vi passar nem sequer o contra-regra. Isso é estranho. Se o assassino não entrou no camarim pela porta, por onde teria entrado? Pelo que se deduz, ou a vítima morreu sozinha, ou o assassino conseguiu ficar invisível. Mas não acredito numa coisa nem na outra. Deve haver uma terceira alternativa. Com licença, inspetor. Ô, Minoro. Tá chegando os peritos e o médico legista, não? Eu posso mandar o pessoal da técnica a trabalhar no camarim em busca de impressão digitais? O corpo também precisa ser fotografado antes de ser removido para o Instituto Médico Legal, não? Sim, Minoro, trate disso. Entretanto, eu vou dar uma espiada no resto da caixa deste teatro. Tenho curiosidade, sobretudo, em ver como funciona o urdimento. Escuta, inspetor. O pessoal da companhia está aborrecido com a espera. Todos querem ir para casa. Será que o senhor não pode dar um jeito, não, né? Sim, claro. O comissário Veloso e seus auxiliares não tomaram os nomes de todos e dispensá-los. Não quero retê-los por mais tempo. Olha, toda a companhia está hospedada num hotel da Rua do Catete. De maneira que será fácil se o senhor... Roberto! Hã? Com licença. Roberto, quando eu estacionei em frente ao teatro, um guarda me pediu que entrasse. É verdade que liquidaram o velho Hernani? É verdade, sim, Sandra. Inspetor, essa é minha noiva, Sandra. Prazer. Talvez o senhor já a conheça de fotografia. Sandra é a garota do society mais fotografada do ano. Muito bonita, realmente. Um crime de morte? Eu nunca me vi envolvida nisso. Imagine se papai soubesse que... mas é bacana as pampas. Sandra veio me buscar na saída do teatro. Ela vem sempre, dia sim, dia não. Costumamos ir cear numa boate. Bom, mas esta noite... Esta noite está tudo prejudicado. Coitado do velho Hernani. E quem foi que acabou com a raça dele? Ainda não sabemos, senhorita. Terá alguma ideia? Eu? Mas pobre de mim, inspetor. Eu nunca tenho ideia de nada. Mas não teria sido coisa do maquinista? Estamos estudando essa possibilidade. Mas o maquinista da companhia tem um bom álibi. A senhorita conhecia bastante a vítima? Muito, sim, muito. Foi Hernani que me apresentou a Roberto. Papai se guiava muito por ele, porque ele lhe dava barbadas de corridas de cavalos. Eu não sei se sabe que papai tem estúdio. Sei. Quando foi que a senhorita conheceu o senhor Roberto? Faz um ano, não foi, Bob? E ficamos noivos faz um mês. Planejamos casar no ano que vem. O nosso casamento vai ser um show. O papai está de acordo. Roberto é um galã 100%. Legalíssimo. Eu vou andar com ele debaixo do braço por todo lado. As minhas amigas vão se morder de inveja. O senhor está vendo, inspetor? Assim é minha noiva. Está tão acostumada a comprar tudo com o dinheiro do pai que acabou me comprando também. Bom dia, ilustre amigo. Bom dia. Então, novidade? Sim, Minoro. Estou estudando estes apontamentos que fiz numa tentativa de desembrulhar o fio da meada. E qual é o maior suspeito, ilustre amigo, hein? Não sei. Para mim, todos são suspeitos.
Mas falta-me encontrar o detalhe que me apontará um deles, inocentando os outros. Dos amigos, desculpe, mas Minoro não entende como foi que criminoso entrou no camarim sem ser visto pelo empresário. É um mistério, Minoro. A menos que o culpado seja o próprio empresário. Só temos a palavra dele. Se era o único que se encontrava no corredor, é o único que poderia ter entrado no camarim e agredido a vítima. Mas não tinha motivos. Mas quem tem motivo tem álibi. O Nino, por exemplo, depois de falar com a vítima, não? Saiu do camarim e nunca mais esteve sozinho, com possibilidade de voltar a matar o colega. O maquinista também tem um bom álibi. Estava pendurado no teto, costurando um telão, na hora em que supomos que o crime tenha sido cometido. Mas não podia ter descido por uma corda e entrado no camarim? Não, eu verifiquei isso, é impossível. Mas poderia ter atirado o martelo lá de cima. Criminoso não precisou entrar no camarim para cometer crime. Lá de cima atirou o martelo na cabeça da vítima. E o bolso virado do avesso. Alguém teria que entrar para saquear o cadáver. Tenho a certeza de que alguma coisa foi roubada. Mas o roubo pode ter sido cometido depois do crime, não? Sem que ninguém notasse. Maquinista foi um dos primeiros a entrar no camarim, quando o corpo foi encontrado. Ele podia... O empresário garante que ninguém tocou no corpo. Ainda há a possibilidade do anzol. Mas é muito remota. Inspetor, desculpe, mas que negócio é anzol? Sim, lembre-se de que o maquinista estava de posse de um carretel de linha e de alguns alfinetes. Isso. Poderia ter feito uma espécie de anzol com um alfinete e pescado qualquer documento do bolso do morto depois de ter atirado o martelo à cabeça. Mas é muito fantástico. Essas coisas só acontecem nos romances policiais. Pode deixar, Minoro. Você vai atender? Sim, claro. Alô? Sim, sou eu. Estou ouvindo, doutor. É mesmo? Por essa eu não esperava. Penso que sim. É claro, a coisa fica mais clara. Muito obrigado, viu? Era um médico legista. Menino? E sabe o que ele me disse, Minoro? O Minoro lamenta, mas não sabe, não. A vítima não morreu às 10 horas e 55 minutos, como nós pensávamos. Não morreu essa hora? Não. Morreu entre as 10h30 e as 10h50. Logo, Nino está mentindo. Quando ele entrou no camarim e disse ter falado com o Sr. Hernani, este já estava morto. Pelo amor de Deus, inspetor, acredite-me, eu não matei. Realmente, quando entrei no camarim para falar com ele, já encontrei morto, na mesma posição que encontraram depois. Alguém tinha lhe arrebentado a cabeça com uma martelada. Eu fiquei apavorado, inspetor. Todos sabiam que nós tínhamos discutido e... Bem, podiam pensar que eu... Foi por isso que eu resolvi fazer o que fiz. Eu sabia que os camarins são abertos por cima e que se ouve tudo o que se diz dentro deles. Por isso eu fingi que estava conversando com o morto. Imitei a voz dele como se estivéssemos fazendo as pazes. É difícil de acreditar. Eu juro, inspetor. Não fui eu quem o matou. Ele já estava morto. E foi apenas com medo de ser acusado do crime que fiz aquela comédia. Eu não tinha razões para matá-lo, inspetor. Eu não tenho instintos sanguinários. Acredite, essa é a verdade. Por estranho que pareça, apenas um detalhe faz com que eu acredite na sua história. Você estava vestido de branco, Nino. Sim? E seu traje de anjo da guarda não tinha manchas de sangue. Foi por isso que o senhor falou em manchas de poeira. O assassino do Sr. Hernani sujou-se de sangue ao cometer o crime. Os peritos confirmaram isso. Portanto, você não matou o homem. O velho foi assassinado antes do início do segundo ato. E isto, como vê, destrói completamente o álibi de Roberto e de Gisela. Compreendo, inspetor. Gisele e eu estávamos em cena quando... Chegamos à conclusão de que a vítima foi assassinada antes das 10h50. Isso altera tudo. O Sr. Hernani foi visto pela última vez ainda com vida no final do primeiro ato. E às 10h50 já estava morto. Então, Nino mentiu. Sim. Nino imitou a voz dele para se livrar de complicações. Sim, mas
Como foi que não pensamos nisso antes? Nino imitava as vozes de todos nós. Mas não foi ele. Entre o final do primeiro e o início do segundo, Nino sempre teve testemunhas que o viram longe do local do crime. O mesmo acontece com você e com Roberto. Onde estavam nesse intervalo de tempo? Bem, quando acabou o primeiro ato, eu fui para o meu camarim e o Roberto me acompanhou. Não se recorda, Roberto? Nós não tínhamos necessidade de mudar de trajes. Portanto, ficamos conversando no camarim. Sim, é verdade. Ficamos conversando um bocado de tempo. O senhor Pedro pode se lembrar disso. E por acaso eu me recordo da hora em que saímos do camarim. Faltavam 2 minutos para o início do segundo ato. Nós tínhamos que entrar em cena ao levantar do pano. De maneira que... Agora me lembro. Faltavam 2 minutos para subir o pano. Eu ainda fui ao meu camarim para dar uma repassada na maquilhagem e logo me reuni a Gisela na coxia. E 1 minuto antes de subir o pano, Roberto já estava ao meu lado. Depois entramos em cena e então... Quer dizer que só pelo espaço de 1 minuto deixaram de estar juntos? Só enquanto estive no meu camarim afinando a cabeleira. E o senhor há de convir que eu não teria tempo para apanhar o martelo, entrar no camarim de Hernani e matá-lo, né? Principalmente porque o assassino precisaria de outros 2 minutos para se lavar. Quem matou o Sr. Hernani ficou com as mãos e as roupas manchadas de sangue. E teve que lavá-las. Concordo que 1 minuto não bastaria para tanta coisa. Mandei chamá-la, dona Matilde, porque desconfio que a senhora poderá me dar a chave do mistério. Pelo menos no que diz respeito ao móvel do crime. Eu, inspetor? Não sei de nada. Ai, meu pobre marido. Quando a interroguei pela primeira vez, a senhora me perguntou, muito preocupada, se eu encontrara alguma coisa estranha nos bolsos do morto. Realmente não encontrei nada, porque o cadáver tinha sido revistado. Agora eu lhe pergunto, dona Matilde, que esperava que eu encontrasse? Eu não sei, inspetor. Eu perguntei aquilo por perguntar. Vou entregá-la às autoridades do distrito. Na delegacia, eles farão com que a senhora conte tudo que sabe. Não, inspetor. Eu não tenho nada com isso. Mas eu lhe conto, inspetor. Meu marido era um chantagista. Um chantagista? Sim, senhor. Gastava tanto dinheiro no jogo que acabou se tornando um homem sem escrúpulos. Ontem ele tinha uns documentos no bolso. Quando lhe perguntei do que se tratava, respondeu-me que eu não tinha nada com isso e que aqueles papéis valiam um bom dinheiro. Eu tive a impressão de que ele ia receber uma grande quantia em troca dos papéis. Eu não cheguei a saber quem era a pessoa interessada em comprá-los, mas deve ser alguém que algum dia usou o nome de Avelino. Avelino? É. Existe alguém na companhia com esse nome? Que eu saiba, não, senhor. Parece que esse tal Avelino era casado e abandonou a esposa na miséria. Hernani tinha as provas disso e queria dinheiro. Foi por isso que ele morreu. Minoru, o desfecho se aproxima. Já sei quem matou o velho, embora ainda não possa prová-lo. Vamos ver se obtenho uma prova nas roupas usadas pela dona deste camarim. Vamos ver? Guarda-roupa aí. Esse. Não estou vendo nada. Aqui nessa cabine. Aqui está. Aqui está, Minoru. O quê? Sim, uma mancha de sangue na manga esquerda desse vestido. Sangue da vítima. Eu não disse desde o princípio que a pessoa que matou o velho tinha que estar suja de sangue? Sim. Bem, vamos prendê-la no hotel da Rua do Catete.
tarde, viemos buscar a certidão de casamento do senhor Avelino da Silveira. Sei que você está de posse do documento. E não tem nada de gracinha, não? Avelino da Silveira? Sim. Os artistas de teatro, principalmente os galãs, gostam muito de adotar pseudônimos que, com o correr do tempo, acabam se confundindo com os seus próprios nomes. Aposto que metade da companhia não sabe que seu verdadeiro nome é Avelino. Então, descobriu tudo. Mais do que pensa, Roberto. Descobri também que foi você quem matou o seu amigo. Isso ninguém pode provar. Meu verdadeiro nome é Avelino, mas... Tá vendo? Tá vendo? O inspetor confessou, não confessou. Confessa também que estava sendo vítima de chantagem por parte do velho Hernani? Hernani era um traidor. Ele mesmo me apresentou Sandra. E quando viu que eu ia me casar com ela... Pois é, inspetor. Queria 1 milhão de cruzeiros para eu calar a boca. Sabia que eu já era casado e ia cometer bigamia. Era o único que sabia disso. E você o matou para que ele não falasse. Você ia se casar com uma moça da alta sociedade e tinha que evitar o escândalo. Tinha também que ocultar o fato de já ser casado em Curitiba. Mas eu não o matei. Eu tenho um álibi. O senhor sabe... Matou, sim. Agora está tudo claro. Você teve sorte inicialmente porque Nino entrou no camarim e fingiu que a vítima ainda estava viva. Esse fato estabeleceu um álibi para você. Como poderia ser o assassino se estava em cena vestido de demônio? Mas quando descobri que o crime tinha sido cometido antes da sua entrada em cena, tudo se modificou. E o inspetor é muito esperto, não? Você acha? De qualquer maneira, eu não teria tempo para matá-lo. Eu estive conversando com Gisela no camarim dela até 2 minutos antes de entrar em cena. Com mais 1 minuto de espera nos bastidores... Eu vou lhe contar como foi. Você sabia que seu amigo estava sozinho no camarim. Ao sair do camarim de Gisela, no fundo do corredor, você apanhou um martelo sobre o trainel e, em vez de entrar no seu próprio camarim, entrou no do Sr. Hernani e vibrou-lhe uma violenta pancada na cabeça com o martelo do maquinista. Em seguida, apoderou-se dos documentos que a vítima trazia no bolso e ocultou-os na sua fantasia. Tudo isso não levou mais de 1 minuto. Embora não pareça, 1 minuto é um bom espaço de tempo. Saindo do camarim depois do crime, você se juntou então a Gisela e entrou em cena como se nada tivesse acontecido. Não disse que o inspetor era muito sabido? Hã? Mas acontece que o senhor se esquece de um detalhe, inspetor. Qual é? Segundo a perícia, o criminoso estava sujo de sangue. Ora, eu não podia... Você esteve sujo de sangue o tempo todo, Roberto. Suas roupas de diabo, amplas e vermelhas, eram as únicas que poderiam ocultar manchas de sangue. Mas foram suas mãos sangrentas que o traíram. Agora há pouco encontrei vestígios de sangue nas mangas do vestido cor-de-rosa da Gisela. Quando contracenou com ela no início do primeiro ato, você tocou-a com as mãos ainda úmidas do sangue de sua vítima. Está bem, inspetor. Eu confesso, fui eu. E assim mesmo como o senhor contou. Se Hernani falasse, arruinaria minha carreira e afastaria Sandra de mim. De qualquer jeito, a sua carreira está arruinada. E agora vai começar nova carreira. A carreira de presidiário. Exatamente. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Morte no Camarim. No Teatro de Mistério de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Silvia Augusta, fazendo o papel de Gisela;
Roberto Paulo Pinheiro. Nino, Wilson Marcos. Pedro Orlando Melo. Hernani Paulo Célio. Matilde Auricé Araújo. Matinhos Geraldo Velar. Minoro Cauê Filho. Sandra Ilka Maria. Inspetor Santos Domício Costa. Sonofonia de José Marques. Controle de som Paulo Moura. Assistente Jorge Araújo. Contra-regra Geraldo Cruz. Ensaiador Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.